Você está sozinho numa nave infestada. Um cadáver se contorce no chão. Em segundos, ele se transforma numa criatura deformada que só quer te matar. Sua arma está com pouca munição. Seu traje avisa: oxigênio em queda. E a sua mente começa a ouvir vozes que não deveriam estar lá. Mas e se isso fosse real? Hoje a gente vai descobrir até onde a ficção de Dead Space se aproxima da nossa realidade. Vamos explorar a biologia dos necromorphs, os efeitos cerebrais dos markers e se o Plasma Cutter realmente funcionaria fora dos games. Já deixe seu like, se inscreva e vamos juntos explorar se você aguentaria sobreviver em Dead Space. Imagine um cadáver que volta à vida, mas não como um zumbi comum. Ele se transforma em uma aberração grotesca, feita para matar com garras afiadas, onde antes havia dedos e ossos expostos, moldados como lâminas. Isso é um necromorph. Em Dead Space, essa transformação é provocada pelos markers, estranhos obeliscos alienígenas que emitem sinais eletromagnéticos capazes de causar algo muito mais sombrio do que simples reanimação. Eles iniciam um processo violento em matéria orgânica morta, desencadeando uma mutação explosiva e descontrolada. Diferente de infecções reais como a raiva ou o fungo Cordyceps, que atacam organismos vivos, os necromorphs só agem em tecido morto. Isso é importante. Eles não te infectam vivo, te transformam depois que você morre. E o processo não é bonito. Tecidos são rasgados, músculos são reorganizados, ossos se estilhaçam e se fundem em formas completamente novas e letais. O resultado depende do corpo original e do ambiente, tornando cada necromorph único. Na vida real, existem exemplos bem mais modestos. O já mencionado Cordyceps assume o controle de formigas, manipulando seus cérebros antes de matá-las e espalhar seus esporos. A raiva, em mamíferos, induz comportamentos agressivos para facilitar a transmissão. Mas o que acontece em Dead Space é diferente de tudo. Estamos falando de um patógeno que transforma carne morta em armas biológicas em questão de segundos. Biologicamente, o processo lembra o câncer, células crescendo fora de controle, ignorando sinais de parada. Só que até o câncer mais agressivo leva semanas para causar mudanças visíveis. Em Dead Space, a mutação leva segundos. Há indícios de que essa transformação gera tanto calor que o sangue literalmente ferve, rompendo a pele de dentro para fora. Nenhum organismo terrestre faz isso. E o sinal eletromagnético dos markers? Ele pode realmente causar algo assim? Hoje sabemos que campos eletromagnéticos podem sim interferir com células, especialmente com sua expressão genética. Mas estamos falando de impactos sutis, como alterações no sono ou dores de cabeça. Nada que reorganize um cadáver inteiro. A ideia de combinar esse tipo de sinal com um patógeno alienígena é criativa, mas ainda puramente ficcional. O que faz os necromorphs tão ameaçadores é justamente essa combinação. A infecção acontece depois da morte, ela se espalha com facilidade por meio de vetores, como os infectors e swarmers, e cada novo cadáver vira um potencial inimigo. É como uma pandemia, só que zumbi e em esteroides alienígenas. E como se isso não bastasse, os markers ainda têm outro efeito, um efeito que atinge você, mesmo que ainda esteja vivo. Você está sozinho, andando pelos corredores da Ishimura quando ouve uma voz. É alguém da sua equipe? Um aviso? Não. É a sua esposa, morta anos atrás. E ela está falando com você. Isso não é sobrenatural. É o marker brincando com sua mente. A influência dos markers não se limita a causar mutações físicas. Eles também liberam um tipo de sinal da loucura, uma interferência eletromagnética que afeta diretamente o cérebro humano. Quem está perto começa a ter alucinações visuais e auditivas, surtos paranoides e até impulsos suicidas. O mais perturbador? Esses sintomas têm paralelos no mundo real.
Alucinações e paranoia são sintomas clássicos de esquizofrenia e distúrbios psicóticos. Em Dead Space, o que o Marker faz é intensificar isso de maneira absurda, ao ponto de quebrar a sanidade de tripulações inteiras. Isso ecoa fenômenos como histeria coletiva, onde um grupo inteiro adota comportamentos irracionais motivados por medo ou crenças distorcidas. Cientificamente, há estudos que mostram como campos eletromagnéticos podem alterar padrões cerebrais, interferindo em processos cognitivos leves, mas nada perto da escala que vemos no jogo. No universo de Dead Space, o Marker ataca diretamente o sistema límbico, região do cérebro responsável pelas emoções e memória. Uma interferência ali pode provocar pânico, obsessão e até surtos violentos. O mais assustador é que você começa a perder a noção da realidade. Você não sabe mais se aquilo que está vendo é real ou fruto da influência do Marker. E em um ambiente onde um erro pode te custar a vida, essa dúvida é fatal. Sobreviver em um cenário desses exige muito mais do que armas ou reflexos rápidos. Exige manter sua mente intacta. E para isso, o traje que você usa e as ferramentas que carrega fazem toda a diferença. Isaac não é um soldado. Ele é um engenheiro. E isso faz toda a diferença. Ele sobrevive não porque tem o maior arsenal, mas porque sabe usar o que tem. O traje Rig é mais do que uma armadura. Ele é uma interface vital. O monitor de saúde embutido na coluna é uma solução de design genial, tanto para o jogo quanto para a imersão. Na vida real, já temos sensores que monitoram batimentos cardíacos, oxigenação do sangue e até níveis de estresse. Mas integrar tudo isso diretamente em um traje com HUD visível ainda está alguns anos no futuro. Agora vamos falar das ferramentas. O Plasma Cutter, por exemplo, foi feito para cortar rocha, não monstros. Mas a precisão dele, com a cabeça rotativa que permite disparos horizontais ou verticais, é o que o torna tão letal contra necromorphs. No mundo real, cortadores de plasma existem sim. São usados em indústrias para cortar metais espessos com alta precisão. Só que eles são enormes, exigem alimentação de gás inerte e muita energia. Um modelo portátil e recarregável como o de Isaac ainda é ficção. Mesmo assim, o conceito é inspirador. Isaac pega ferramentas industriais e as transforma em armas de sobrevivência. Isso reflete o espírito da engenharia em emergências: improvisar, adaptar, superar. O upgrade modular das ferramentas também é algo que já vemos hoje, com drones e equipamentos que recebem peças customizáveis. Mas tudo tem seu custo. Em Dead Space, os recursos são escassos. Cada carga de plasma, cada pacote de stasis, cada célula de energia conta. Isso é mais do que uma mecânica de gameplay. É uma representação realista de como a sobrevivência no espaço depende da eficiência. Uma falha, um desperdício e tudo pode acabar. No final das contas, o traje Rig e as ferramentas de Isaac misturam ciência plausível com muita licença criativa. E quando os monstros começam a se adaptar, só isso não é suficiente. A sobrevivência depende de outra coisa: sua estratégia. Esqueça o centro de massa, esqueça headshots. Contra necromorphs, a regra é clara: corte os membros. Essas criaturas não têm sistema nervoso funcional. Elas não sangram como humanos. Elas continuam se movendo mesmo sem cabeça. O único jeito de neutralizá-las é cortando seus membros, um por um. E isso exige frieza e precisão. Um disparo errado e você desperdiça munição. Um momento de hesitação e você está morto. E isso é só o começo. Os necromorphs operam como uma mente coletiva. Através de organismos nexos e sinais do Marker, eles se coordenam, planejam emboscadas, fingem estar mortos e atacam em bando. É como enfrentar um enxame de formigas assassinas, mas com cérebro de predador. A única vantagem que você tem? Conhecimento do ambiente. A nave Ishimura está cheia de armadilhas naturais. Canisters explosivos, corredores estreitos, portas automáticas defeituosas.
Usar o cenário ao seu favor pode ser a diferença entre vida e morte. E ainda tem as variantes. O Hunter, por exemplo, regenera membros em segundos. Contra ele, atirar não resolve. Você precisa pensar, atrasar, congelar ou escapar. Contra esse tipo de inimigo, vencer não significa matar, significa sobreviver. Essas estratégias têm paralelos no mundo real. Em situações de crise, saber economizar energia, usar o ambiente e manter a calma são essenciais. Mas em Dead Space, o inimigo aprende, evolui, se adapta. E você precisa fazer o mesmo. Sobreviver a um surto de necromorphs na Ishimura exige mais do que boas armas. É um teste completo de sanidade, de estratégia, de improviso. Cada recurso conta, cada decisão importa. E a linha entre a razão e a loucura é tênue. A biologia real pode até oferecer algumas pistas, mas nada realmente prepara você para a brutalidade dessa ameaça. O que resta, então, é a sua vontade de sobreviver. Sua capacidade de manter a mente firme enquanto tudo ao seu redor desmorona. E aí, se você estivesse na pele de Isaac Clarke, conseguiria manter sua humanidade ou cederia ao caos? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu essa mistura de ficção científica e terror com um toque de ciência real, deixa o like e se inscreve no canal, porque essa foi só a primeira parte de uma jornada muito mais sombria.